final da semana passada, o líder do Chega resolveu estragar o congresso do PSD, dando o dito por não dito, depois dele próprio cantar vitória e do líder parlamentar social-democrata ter feito pirraça com a bancada do PS, garantindo os dois, André e Hugo, que a legislação laboral seria alterada por muito que custasse aos socialistas. Afinal, não foi. O Congresso foi transformado numa espécie de Conselho de Ministros, onde até os que não são militantes foram chamados a prestar contas ao partido. Os elogios a Montenegro cumpriram o ritual de endeusar o líder que tem poder para distribuir. Poder e dinheiro com um fundo soberano no horizonte que ainda não se sabe onde vai buscar o capital, nem as empresas onde vai investir. O Congresso serviu também para Montenegro anunciar que a PSU seria aprovada com o Chega, só que, afinal, não. E lá foi o governo correr atrás do PS para salvar os 600 milhões do PRR. O país está do mesmo tamanho, mas com mais gente cá dentro. O reino que se divorciou da União Europeia já vai para o 7º primeiro-ministro desde que referendou o Brexit e nestes 10 anos apenas um deles foi a eleições e perdeu. O senhor que segue chama-se Andy Burnham e é a nova estrela do Partido Trabalhista. O genérico do Bloco Central é uma música original de Manuel Cisa Vieira. Este podcast é uma conversa entre Pedro Marcos Lopes e Pedro Cisa Vieira, com moderação minha, Paulo Baldaia, e sonoplastia de Gustavo Carvalho. Olá, eu sou o José Maria Pimentel e sou autor do podcast 45 Graus. No 45 Graus trago para o microfone especialistas e pessoas com ideias que vale mesmo a pena ouvir, sobre temas como ciência, economia, política, filosofia ou sociedade. Sempre de forma descontraída e com tempo para conversar. É um espaço para aprender e pensar sobre o mundo de forma mais crítica. Novos episódios a cada 15 dias. Procure 45 Graus em qualquer aplicação de podcast. Viva Pedro Cisa Vieira. Depois da forma como a proposta do governo foi chumbada, faz sentido que a Ministra do Trabalho desafie publicamente o Primeiro-Ministro a voltar à carga com a legislação laboral? Ainda bem que pergunta isto. Não é? Eu imagino que a Ministra do Trabalho esteja frustrada, não é? Está frustrada e isso é uma expressão da frustração dela, mas quer dizer, se o governo não quiser desistir de fazer uma reforma laboral, tem que recomeçar um processo de uma forma totalmente diferente, provavelmente com um conteúdo diverso, com uma fundamentação distinta e provavelmente com um protagonista também diferente. Portanto, isso é algo que o governo vai ter que digerir. Eu acho que vale a pena sobretudo, pensar o que é que significa do ponto de vista digamos assim, da autoridade política do governo, o facto de este processo lhe ter corrido tão mal e o que é que isso também significa do ponto de vista da continuação da legislatura, num contexto em que, desce nas sondagens, em que o Primeiro-Ministro já não merece a maioria de opiniões favoráveis dos eleitores e em que perpassa uma certa noção de alguma desorientação tática e estratégica que quando ainda nem chegámos a um terço da legislatura é obviamente complexo. Acho que isso é mais interessante de discutir do que propriamente o desafio da senhora Ministra do Trabalho. Mas deixa-me começar por aí também com Pedro Marcos Lopes, porque queria perguntar se a Ministra Palma Ramalho teve o seu momento Pedro Nuno e a Montenegro faltou fazer como fez Costa, avisando que ainda não tinha metido os papéis para a reforma, que é ele que lidera a agenda do governo. Posso responder, ainda bem que me faz essa pergunta? Não te vou fazer essa maldade. Já fizeste? Não fiz, porque te vou responder. Não, quer dizer, é um momento parecido, mas é evidente que a autoridade política da senhora Ministra foi altamente beliscada por este processo, quer dizer, e beliscado provavelmente não é o termo mais apropriado. Se o governo e Luís Montenegro ficaram debilitados com este processo, eu relembro que tivemos a discutir isso, ou tivemos toda esta história do pacote laboral demorou quase um ano, quer dizer, tivemos a discutir
Vocês, enfim, nós os três sabemos que poucas semanas nós tivemos no último ano que não tivéssemos falado do pacote laboral e daquilo que estava a acontecer. Ainda assim, como o Primeiro-Ministro e outros dirigentes como Pedro Duarte a repetirem que não havia mal nenhum se não houvesse... Claro, porque não vinha mal ao mundo se não houvesse... Porque a dada altura perceberam que existia este risco. Este risco que de facto, o Pedro disse e tem razão, isto deixa o governo muito debilitado, isso não há dúvida nenhuma, e indo para a tua pergunta, deixa a ministra ainda mais debilitada. Aliás, a ministra insiste em dar tiros nos pés e mais. Enfim, depois foi com aquela história de os imigrantes é que eram os culpados, disto também haver problemas, isso foi, peço desculpa, Não, isso foi a ministra mas o que foi interessante, e era isso que eu queria dizer, era nesta história da PSU, que obviamente a doutora Palma Ramalho estaria envolvida em algumas coisas, era normal que estivesse no governo a ministra do Trabalho e do Emprego envolvida neste processo, aliás, porque algumas coisas da PSU diziam respeito a segurança social. ao seu, digamos, ministério, ao seu ministério. Eu sei que ela não esteve envolvida nas negociações nem nas negociações com o PS e com o Chega, nem na elaboração da proposta. Quer dizer, se isto não exibe de uma maneira clara a fragilidade ainda maior da senhora ministra, não sei o que mas se estás a falar da ministra, deixa-me perguntar, mas percebe-se que depois deste desaire no Código do Trabalho, o próprio Primeiro-Ministro, no sábado, a abrir o Congresso, diga ao país que a PSU vai ser aprovada pelo não, foi Chega. Foi o Primeiro-Ministro no sábado. O Soares... Ou não, o Hugo Soares no domingo confirma, o Primeiro-Ministro anuncia no sábado que a PSU vai ser aprovada pelo Chega e o Hugo Soares no domingo explica que vai ser com o Chega porque o Chega quer mais que a PS. Sim, bem, isso já entramos noutro processo. Deixa-me só acabar o processo da legislação laboral. Desculpa, Com certeza. Eu tenho uma explicação. Eu previ que o Chega ia aprovar e enganei-me, não é? Porque o Chega não aprovou. Também eu. Pois, é isso. Quer dizer, é bom que se diga que não prevemos todos, desculpa, prevemos todos porque o líder do Chega cantou vitória e o líder parlamentar do PSD disse, por mais que vos custes, vai ser aprovado amanhã. Paulo, sim, mas não é prever, é ouvir o que eles estão a dizer. Mas eu tenho que reconhecer. Há umas semanas atrás dizia certo. Que tinha feito um acordo a propósito da revisão constitucional, certo. E a propósito da coisa, que isso significava não só que a lei laboral estivesse já aprovada, como era a demonstração da ideia de que havia um bloco de direita no Parlamento que, independentemente dos eleitorados não gostarem uns dos outros, estavam entendidos para alguma coisa. Sim, comungávamos, eu e o Pedro comungávamos os dois essa ideia. E isso é que eu acho, o que eu acho isto é que esta semana demonstra a dificuldade dessa ideia, a ideia que não só aquela que vocês diagnosticavam, mas também que, por exemplo, é defendida à direita por pessoas próximas de Passos Coelho. Agora já não. E que, de facto, aquilo que demonstra é não só que os eleitorados não gostam um do outro, como as sucessivas sondagens vão demonstrando, como também que não há caminho que o PSD possa fazer contando com o Chega como parceiro de coligação. Então deixa-me lembrar uma coisa que está na... Deixa-me só concluir o raciocínio. Entre outras coisas, porque me parece que agora ficou muito evidente e demonstrado à sociedade, primeiro, que André Ventura é um oportunista político, e não é capaz de ser um parceiro fiável, mas também que, em última análise, aquilo que ele prossegue é uma agenda à medida das conveniências e das preferências do seu eleitorado, mas sempre com o objetivo último de ultrapassar o PSD e o meter no bolso. E, portanto, eu acho que esta semana foi uma semana muito importante do ponto de vista de clarificação da situação política, embora, a meu ver, com alguma pena, digamos assim, daqui resultou também uma fragilidade política de um governo, que é o governo do meu país, e que eu preciso, como nós precisamos todos, ter a capacidade de governar. Então deixa-me dar-te um dado importante para retomar também. Falar. O Pedro Marcos
Mas faço a pergunta ao Pedro Isto é um Marcos Lopes e diálogo, já lá vais. Que é, Só que eu só te dialogas, eu nunca dialogo com espera, ele. Já vais dialogar com ele. Deixa-me só colocar uma pergunta que tem a ver com uma notícia desta sexta-feira do Expresso, que dá conta que 2/3 das medidas do governo, das leis do governo, foram aprovadas conjuntamente pelo PS e pelo Chega. Isso quer dizer muito pouco. Isso é normal. A maior parte das normas não tem uma densidade, digamos, ideológica ou representa política, alguma coisa política. Quer dizer, eu ia voltar atrás e não tem mal nenhum interromper, eu estava apenas a brincar, até gosto de ser interrompido. Eu estava a dizer que me enganei. Eu gosto de dizer as coisas. E não me enganei porque o Soares tinha dito aquilo. Eu enganei porque já anda a mesa a dizer que o pacote tabular ia ser aprovado pelo governo. Eu tenho uma explicação muito fácil, ou muito fácil, é a minha, mas para isto ter acontecido. Repara uma coisa, este pacote, o pacote laboral, se tivesse sido aprovado, era uma estrondosa vitória do governo. Vitória. Não era uma vitória do Chega. Quando os outros pacotes que foram aprovados, propostos pelo governo e aprovados pelo Chega, foram vitórias do Chega. A saber, mas nacionalidade. A PSU não foi assim. Calma, já lá vou. Nacionalidade e imigração, por exemplo. Ou seja, e nesse caso, toda a gente diz que o Chega teve um ganho porque eram bandeiras. O governo de estar porque eram bandeiras do Chega. A assumir a agenda este do Chega. Seria ele, como diz agora, salvo erro, foi uma expressão tua, borregou na questão do... Não, a expressão é do próprio... É do teu podcast. É do próprio Hugo Soares. Sim, mas pronto, mas tu utilizaste como título para o teu podcast. Ora bem, o que acontece é que seria uma vitória do governo e o Chega, enfim, seria apenas uma muleta. E para o André Ventura isso é uma péssima notícia. Eu mantenho, no entanto, para responder ao Pedro, a tese de que há, de facto, uma coligação entre PSD e Chega. E eu quero notar isto. PSD e Chega. Que lidera. Sim, o governo e o Chega. E o PSD e o Chega. Não quer dizer, porque há muita confusão em relação a isso, dos eleitorados. Os eleitorados está provada à sociedade que não se entendem nem que têm coincidência. Mas os partidos é completamente diferente e estão muito próximos. E mais... As propostas que eu chamaria cheganas são do PSD, são do governo. Que o Chega só não aprova, que o Chega não aprova por causas táticas. Mas em termos daquilo que os dois partidos querem, são exatamente iguais. Se não vejamos, a questão da PSU, e é uma boa prova do que eu estou a falar, não é aprovada pelo Chega. Pois, tudo bem. Queriam mais. Mas a ideia base já que está na PSU era inteiramente uma coisa que podia ser subscrita pelo Chega. Aquilo era iminentemente uma coisa do Chega. Quer dizer, toda a questão do discurso dos malandros que estava subjacente, a moralização, a questão de denúncia, tudo isso era uma coisa do Chega. Porquê que o PSD teve que voltar atrás? Por questões não de convicção, mas meramente táticas. Porque se não aquilo passasse... Não tem 600 milhões. Não tinha os 600 milhões. Essa é que é a questão. E depois, claro que facilitou... Aquilo é a proposta do Partido Socialista, ficou tudo basicamente na mesma, só a unificação. É praticamente. Não, ouve, ainda bem, é lógico que haja cedências de parte a parte. Mas eu não estou a dizer que... Eu estou a dizer que é bom que aquilo tenha sido aprovado. Como está. É o do mal ou menos. Mas que sejamos claros, não é nada disto que o PSD queria. O PSD estava na linha do Chega, portanto mantém a tese. Mas pronto, força. Eu acho que o governo foi derrotado em toda a linha neste processo. Completamente. Foi derrotado porque deixou isto arrastar muito, com uma esperança que agora se demonstra vã de que aquilo ainda poderia, mesmo mais ou menos descaracterizado, ser aprovado. E isso demonstra que se enganou no diagnóstico. Foi derrotado porque se deixou
enrodilhar numa negociação com o Chega, ele e os parceiros sociais, que depois, enfim, tirou a corda, tirou o tapete à última da hora e o deixou completamente desequilibrado, mas foi derrotado também porque, eventualmente, dentro do PSD e eventualmente dentro do governo, existem algumas pessoas que acham que o Chega pode ser uma espécie de parceiro que permite não só manter-se no governo, como fazer andar a sua agenda, como eventualmente tentar construir qualquer solução de futuro. A senhora Ministra do Trabalho, a propósito da PSU, se eu bem li, na entrevista à SIC Notícias, disse que o parceiro preferencial para aprovar a PSU teria sido o Chega, mas aprovou com o PS, quase que a contragosto. Mas o que quero com isto dizer é assim, isto demonstra que o governo se enganou completamente. E a preferência ideológica, se tu quiseres, ou tática, ou estratégica de convergir à direita, também não só foi enganado, como ficou fragilizado. Este é que é o meu ponto. O meu ponto não é que não haja pessoas que gostam da agenda do Chega ou que até achem que o futuro da governação à direita é uma aliança entre o Chega e o PSD. Isso é a agenda do governo. Aquilo que eu digo é que ficaram por causa disso, por causa desse projeto, completamente fragilizados. E mais, demonstrando também uma ingenuidade política que me parece surpreendente. Quer dizer, nós tivemos ao longo deste processo uma hesitação muito grande dentro do governo entre dizer esta é uma reforma que mostra como nós somos reformistas, temos intenção de mudar o país, de pôr o país a crescer, etc. É absolutamente essencial. Como pessoas, entre o Primeiro-Ministro, o Presidente da Câmara do Porto, etc., a dizer também se isto não for aprovado não é muito dramático. Ou seja, a hesitação tática entre dizer isto faz parte do nosso projeto reformista ou dizer, olha, se não passar também não passou, não vem ainda mal ao mundo, o que interessa é a gente estar no governo, é uma coisa que também torna muito difícil conduzir até ao fim um processo político. Ou as pessoas percebem que o governo está totalmente investido naquilo e que tirará consequências, desde logo vitimização, a dizer assim, eu não consigo governar, eu quero fazer reformas que são importantes para o país e não me deixam governar. Quem diz que isto não é assim tão importante, não pode fazer depois esse discurso. O Primeiro-Ministro fez, deixa-me interromper para lembrar que o Primeiro-Ministro na intervenção de abertura do Congresso conseguiu ser altamente contraditório, porque ora acusou o PS e Chega de não permitirem governar e fazer reformas, como fez uma elencagem de tudo o que aprovou com o PS e tudo o que aprovou com o Chega, para mostrar que os dois partidos são iguais. Pois, mas o meu ponto aqui é, de facto, estes processos podem não ser processos que são determinantes, mas são processos que fragilizam um governo. Ou seja, para mim o tema todo é, se o governo, ou pessoas dentro do governo, estavam convencidas que podiam tentar uma coligação, digamos assim, tácita com o Chega, ficou demonstrado que isso não é possível. Mesmo que quisessem, tivessem identificados em algumas coisas, não dá. Aquilo só dá, essa coligação só dá na medida em que seja conveniente para o Chega. Segunda coisa, quando se vai tergiversando, quando não se tem um discurso claro, unívoco, a dizer é isto que eu quero, é isto que eu preciso, etc., vai-se degradando a imagem de um governo. Nós vamos falar disso a seguir. O problema do Keir Starmer é um bocadinho os ingleses dizerem assim, este tipo está aqui a fazer o quê? O que é que ele quer? Diz que vai avançar com uma reforma dos subsídios de aquecimento para sujeitá-los à condição de recursos e afinal diz que não e não pode ser. Primeiro era muito importante porque o Estado não conseguia suportar aquelas coisas, depois não tem mal. Quer dizer, esta ideia de não saber bem o que se faz e com quem se quer fazer é uma ideia negativa. É uma ideia que fragiliza. Pedro Marcos Lopes. Deixa-me dar uma nota sobre aquilo que também está... perceber, deixa-me só introduzir. O que é que sobra ao governo, não é? Caminho, se a equidistância não serve, o que é cola ao PS? Paulo, mas isso... A equidistância pode servir. O problema é que eu acho que ele pôs muitas coisas do outro lado. Ele estava hesitante entre a equidistância
o ataque ao PS, uma coligação tácita com o PS, com o Chega, que depois é o embarreta. Quer dizer, tudo isto dá uma noção de, estes homens estão aqui, parece que não têm a mão no assunto. É que e o povo gosta de que um líder tenha a mão no assunto. É que a distância nunca resulta, por muito que se queira, porque a diferença dos dois partidos, do PS e do Chega, é tão significativa, tão radical, que tentar fazer uma espécie de quadratura do círculo aqui descaracteriza quem a tenta fazer, é o próprio governo. Quer dizer, quando é o próprio governo que acha que pode negociar umas coisas com e com outros e manter uma certa coerência, não está a deixar as pessoas completamente confusas. Eu não duvido que ele possa aprovar umas coisas nunca duvido, e são os factos, possa aprovar uma coisa com uns e outras com outra. Só que isso vai dar uma imagem para as pessoas do governo como um governo sem caminho, um governo sem perspectiva. Eu diverjo disso, como sabes. Desde o princípio dizia que é possível governar naquelas condições, desde que o governo fosse, por um lado, suficientemente claro a dizer aos portugueses o que é que queria, e depois também conseguisse construir uma espécie de capacidade de ir fazendo aprovar uma coisa ou outra à medida necessárias, mas nunca parecer que está a ser controlado por outros. Que isso é que é o problema. Pedro, o problema é parecer que não tem mão na agenda. Pedro, mas isso passa uma imagem. As pessoas precisam de ver alguma coerência na posição. Quer dizer, política, não é que as pessoas sejam tão politizadas assim, mas precisam de ver essa ideia. Mas a clareza política, se me permites, o que eu digo a clareza política não é dizer assim, eu tenho aqui um parceiro privilegiado que é o PS, ou eu tenho um parceiro privilegiado que é o Chega. Não. A clareza política é dizer assim, eu estou aqui para fazer isto, estes são os meus princípios e os meus valores, e vou avançando isto, e se não me deixarem fazer, no limite as pessoas sabem que eu não queria. Mas aqui o que me parece... Estás muito pacífico. Mas não é isso que está a acontecer. O que me parece é que este processo mostra que o governo não tem o controle da agenda e não sabe muito bem o que é que quer fazer. Mas sabes porquê? Não, mas é exatamente por aí, mas a minha conclusão é diferente. Vamos fechar este dossiê deixa-me só dar uma. Não tem uma agenda fechada, não tem uma linha, porque é completamente anárquico em termos políticos e em termos de linha. Essa linha não existe. E o que prova que essa linha não existe acaba por ser a incapacidade de aprovar as coisas através de uma determinada linha, mesmo que depois, como tu dizes, fossem chumbadas. Quer dizer, mas não há uma coerência naquilo que se vai fazendo. Ou melhor, na minha opinião, há uma linha, só que depois a postura é completamente incoerente, como aconteceu na legislação do trabalho e como aconteceu na PSU. Deixa-me dar uma nota sobre o PSD. É muito interessante o que se passou esta semana também nas oposições do PSD. Os radicais, ou melhor, os passistas, fizeram uma guinada de 180 graus. Porque eu os vi a criticar muito o Chega e criticar muito André Ventura quando andavam... É bom lembrar que o campeão da coligação entre o PSD e o Chega para governar se chamava Pedro Passos Coelho e todos os seus minions na comunicação social. É bom que seja dito. Agora já que não, de repente deram uma volta, deram uma cambalhota. Afinal não, estes tipos, ninguém os entende. E hoje há um artigo muito interessante no Expresso do Miguel Relvas, que era outro dos campeões, a criticar muito o governo. E eu não percebi bem em quê. Porque, no fundo, o que ele critica deve ser porque o Chega não se... Mas há uma constância, pelo menos. A crítica... A crítica ao governo é sempre uma isso é verdade, mas a questão é que... É só procurar ângulo. Não, a questão é que não se pode criticar... pode variar. Claro, não se pode criticar dizendo que não fazem uma aliança com o Chega e agora andar a dizer que o Chega são os malandros e que não se pode confiar neles. Essa é a linha radical. Mas há outra, mais moderada. O PSD nunca foi um partido muito... aliás, nesse aspecto que é interessante, nunca foi muito coerente, não é? É completamente desideologizado, muito mais que o Partido Socialista, não há dúvida nenhuma. E por outro lado, há uma linha também no Expresso hoje de Miguel Poiares Maduro, enfim, a dizer aquilo que é relativamente óbvio, na linha da única pessoa que no Congresso
foi criticar a linha política do Luís Montenegro, o Carlos Eduardo Reis. Hoje o Miguel Poiás de Barcelos. Não se pode colocar no mesmo Miguel Poiás plano Maduro, PS e Chega, não? Eu disse que não se pode colocar no mesmo plano o PS e o Chega. Portanto, há aqui umas linhas. O PSD, o governo até, enfim, é um bocadinho, vai de encontro, é mais uma acha para aquilo que estávamos a dizer. Já começa a reunir todas as condições que levam ao estertor, digamos assim, que é a incapacidade de ser popular, a queda nas sondagens e as convulsões internas. Portanto, está aqui montado um problema, e o Pedro, eu subscrevo, quer dizer, eu também queria que o governo funcionasse. Não percebo como com as pessoas que tem, mas gostaria que o governo funcionasse, mas de facto não funciona. E os sinais não são só externos, são também internos. Pedro Cisa Vieira, queres dizer alguma coisa para fechar este dossiê ou passamos ao seguinte? Não, podemos passar ao seguinte porque ainda temos muito assunto para discutir. Vamos lá olhar. Se seja interessante, vamos acompanhar o que é que. Só para as pessoas perceberem, nós não estamos todos no mesmo estúdio. O Pedro Cisa Vieira está fora do país e, portanto, há aqui esta necessidade de fazer a conversa de uma outra maneira. Mas até está a correr bem, que até se interrompem um ao outro. E, não portanto, é bem um ao outro. Conversar. É o Pedro Cisa Vieira, é o Pedro Marcos Lopes, coitado do Pedro Marcos Lopes. Marcos Lopes, então eu começo por ti, para o Pedro te poder interromper. O INE, na linha do que a AIMA já tinha feito com os imigrantes, atualizou o número da população a viver em Portugal. Havia 600 mil pessoas que escaparam ao radar dos últimos anos. Podemos confiar nas estatísticas oficiais do país? Enfim, não nos métodos. Digamos que isto traz boas e más notícias. Esta atualização do número. As más notícias são a tua pergunta. É que não podemos confiar, ou pelo menos temos que melhorar os nossos, quer dizer, as estatísticas, porque ninguém pode governar. Para dar o exemplo que eu não gosto de dar, que fazer a comparação do Estado com as empresas, quem não tem uma contabilidade analítica decente, vê-se, é muito complicado conseguir gerir. Quer dizer, como é muito complicado saber governar se não se tiver os números certos. Sim. Portanto, essas são as más... As públicas não são iguais para mais ou menos 600 mil pessoas. Essas são as más... Enfim, não diria tanto, mas pronto. Mas na educação, é na habitação, é na saúde, não, porque 600 mil pessoas não podem ser abordadas como apenas 600 mil pessoas, porque elas têm contornos, têm perfis demográficos diferentes, são pessoas diferentes, têm interesses diferentes. Portanto, não é Mas as más notícias é essa... E depois, isto prevê também mais duas, que não são más notícias, mas que são dados que nós não vamos, que também ainda não temos. Porque estes são os números demográficos, os números da população, mas há dois números que vão ser corrigidos também, de certeza absoluta, que é o da população empregada e os do produto internacional, do produto interno bruto. Porque eu tenho visto aí essa campanha de uma conta dividida. Portanto, há mais pessoas, portanto, resulta assim. A conta pode estar mal feita, o resultado vai ser muito parecido. Sim, muito parecido não será. Mas não sei, convém vai que reduzir o PIB per capita. Isso claro. Convém ter cuidado, porque também este ano vamos ter novidades que já devíamos ter há mais tempo, que é a correção do PIB e a correção da população empregada. As boas notícias é que temos 11 milhões e 600 mil pessoas. 11 milhões e 600 mil pessoas. Isso são boas notícias. Que nos remetem também para trás. Eu tenho que dividir isto em algumas vezes, porque senão estou aqui 10 minutos a falar. O que isto nos diz, esta população toda? A primeira nota é: estas pessoas eram necessárias. Eram vitais para Portugal. Porque se estas pessoas não estivessem cá a trabalhar, as consequências, nós teríamos uma crise muito grande. Porque foram estas pessoas que geraram o PIB, que geraram o crescimento económico, ou pelo menos, ou se calhar melhor dito, o não decréscimo económico. Porque o investimento teve a volumes muito baixos, pelas razões que todos nós sabemos, particularmente que dizem em relação à Europa, e portanto estas pessoas seguraram.
E como eu esta semana do que vi, estive fora, mas fui acompanhando, fiquei completamente chocado com a capacidade de simplificação do discurso de mostrar político. ignorância, de fazer discurso ideológico perigoso sobre isto. Eu quero lembrar o segundo dado, que é o seguinte. O que prova que estas pessoas não estão a mais e que eram necessárias é que nós praticamente não temos desemprego. E estas pessoas todas que foram apanhadas, entre aspas, pelos números da Segurança Social, isto são pessoas que estão a contribuir para a Segurança Social e para o IRS de uma maneira evidente. O que se anda a vender é que não estejam nas estatísticas do INE. Claro, o que se anda a vender é que estas pessoas estão a mais. Nunca se diz que estão empregadas. Repara, no discurso que tu ouviste, nunca se diz que estas pessoas estão empregadas e a produzir. Nunca! Diz sempre, ai, que vergonha que estas pessoas entraram. Portanto, que são a percentagem X da população. Os dados económicos. Em algumas regiões. O que está em causa. E mas já vamos à segunda vez, porque eu tenho mais coisas a dizer. Pedro Cisa Vieira, o país tem afinal uma riqueza per capita significativamente mais baixa do que dizem as estatísticas oficiais. O que é que se passa aqui? Não sabemos, vamos ver. O INE diz que agora vai ter que refazer as contas ao PIB e a todas essas coisas, porque o PIB também vai ter quase necessariamente uma revisão em alta, não sabemos em que proporção. Mas sim, isso é possível. E o emprego? Mas eu queria dizer duas ou três coisas também sobre isto. Primeiro é que é muito surpreendente esta revisão em alta da população. É muito surpreendente, é preciso explicar também às pessoas que o que houve aqui foi uma alteração do método de cálculo da população. O INE fez, não foi começar a contar com coisas que não estavam. É uma maneira diferente de contar, de apurar a população. E é um método. Deixa-me fazer um parênteses, porque a AIMA reviu nos últimos anos a entrada dos imigrantes em números bastante superiores àqueles que estavam contabilizados, e isso foi preponderante para o INE fazer agora esta alteração. Não, é mesmo uma alteração. Quem ler a nota do INE e gosta de estatísticas, é mesmo uma alteração muito significativa. O que é que o INE fazia de antes para ver a população? Primeiro fazia os censos, aquela coisa que nós respondíamos, com os senhores da casa, quantas pessoas moram aqui, etc. Coisa que se fazia de 10 em 10 anos. E depois fazia-se. Provavelmente vai deixar de se fazer. Portanto, fazia-se os censos de 10 em 10 anos e depois atualizava-se o número que neste caso era do censo anterior, e fazia-se isso de uma forma que ia-se contar todas as pessoas que tinham morrido, iam-se contar todas as pessoas que tinham nascido, para ver como é que tinha evoluído o saldo natural, e o saldo da imigração era visto assim também com estes métodos. O que é que agora estão a fazer e alteraram completamente a metodologia de contagem da população? É fazer uma contagem quase, diria assim, permanente, que provavelmente até vai tornar desnecessário fazer o censo, que é ir recolhendo fontes de informação de vários dados, as crianças estão matriculadas na escola, os dados dos hospitais, os dados do emprego, etc, contribuições para a segurança social, todo um conjunto de coisas que agora podem ser combinadas com recurso a tecnologia muito mais avançada para dar um outro retrato. Portanto, se tu quiseres, não é só dizer que é uma contagem em alta ou uma correção da contagem anterior, é mesmo fazer a contagem de uma maneira diferente. O INE só fez esse exercício de 2021 para a frente, mas se porventura pudesse fazer para trás, também íamos ver que havia desajustamentos entre os números que tínhamos em 2017 ou 2015 e os números que temos agora. Bom, esta é a primeira coisa. Isto é uma alteração da metodologia de contagem. Muitas vezes estas coisas acontecem e há o que chamados cortes nas séries estatísticas. Ou seja, de repente nós vemos que há uma alteração muito grande. Por exemplo, aqui há uns anos aconteceu sobre a contagem do PIB. O PIB foi revisto em alta para os anos anteriores porque houve precisamente uma alteração do método de cálculo.
E, portanto, contabilização da despesa pública, que também foi na altura, quando se metia, portanto, quando as empresas sim, mas isso aí é critério contabilístico, aqui é a mesma forma de contar, porque repara, o PIB é a riqueza produzida no país, e a riqueza produzida no país são empresas a vender, é uma série de coisas que é difícil de estar a, quando não há assim uma contagem central. Já tinha havido muitos avisos, Pedro, como tu sabes, para a questão do INE. Isto só para dizer, até no teu governo, até no teu governo. Isto é uma alteração da metodologia de cálculo. A segunda nota que eu queria dizer, portanto, eu não quero. A estatística é uma coisa que é uma tentativa de aproximação à realidade, e eu não quero desacreditar as instituições de estatística. Há uns anos, sim, eu lembro-me, por exemplo, quando o INE, na contagem das qualificações das pessoas empregadas, de repente dizia que havia muito menos licenciadas do que efetivamente. Pedro, mas um desvio de 5% na população residente no país não há uma coisa... É isso que eu queria dizer. É o que eu estou a dizer. Mas aqui há uns anos também havia uma coisa que de repente Portugal tinha menos, não sei quantos, dezenas de milhares de licenciados a trabalhar do que efetivamente ocorria. Portanto, estas coisas acontecem, não devemos desacreditar a Autoridade de Estatística Nacional. A segunda coisa que queria dizer é que, de facto, é surpreendente o crescimento da população. É surpreendente o número em si, 11.400.000, é um número com que nós não ousávamos pensar que pudesse haver de população em Portugal, mas é positivo no sentido em que, ainda há 10 anos, o receio que havia era que a população fosse caindo e que em 2040 estivesse abaixo dos 9 milhões, o que seria uma tragédia a todos os níveis. Mas também é muito impressionante o crescimento, e o crescimento explica grande parte daquilo que são as tensões, os choques, a inquietação da população relativamente a pessoas que vêm de fora, porque o número cresceu muito significativamente nos últimos anos, e isso também nos deve fazer pensar. Duas coisas importantes que me tenho suscitado esta ideia. A primeira é que ouvimos sistematicamente dizer que economias dinâmicas são economias que atraem pessoas. Uma economia dinâmica atrai pessoas, acontece nos Estados Unidos, acontece no Reino Unido, etc. Acontece nos países nórdicos, são países que atraem pessoas de todo o mundo, e o sucesso disso é que num primeiro momento os imigrantes venham para fazer as funções mais desqualificadas e depois acabam por se tornar também membros da sociedade com crescimento importante. É o que acontece com asiáticos ou latinos nos Estados Unidos, é o que aconteceu, por exemplo, com ucranianos. Ninguém vai à procura de desemprego, não é? Toda a gente vai à procura de trabalho, tem que ir no sítio onde há. Eu estou a dizer porque é que atrai. Claro. A coisa interessante é perceber que comunidades imigrantes chegam, acabam por, muitos deles, depois de trabalharem nos serviços mais básicos, acabarem por se integrar e crescerem, mas sobretudo são os filhos dos imigrantes que depois, nas gerações seguintes, acabam por fazer, desde que bem integrados, desde que na escola, acabam por se distinguir. Eu estou a pensar, por exemplo, nos ucranianos que chegaram nos anos 90 a Portugal e cujos descendentes hoje em dia encontramos em muitos sítios. Os que ficaram. Mas sim, mas houve uma comunidade importante que ficou, cujos filhos depois se naturalizaram portugueses e contribuem muito bem para a nossa sociedade. Portanto, é muito importante percebermos como vamos integrar estas pessoas e evitar que elas saiam por se sentirem hostilizadas, ou seja lá o que for. E finalmente, queria também falar sobre o ponto de vista económico, porque essa ideia do PIB per capita poder reduzir-se é verdade, mas eu vou citar uma nota que foi transmitida pelo professor João Cerejeira da Universidade do Minho, explicando muito bem estes fenómenos. É assim, imagina que o Robinson Crusoe está sozinho na ilha e que pesca 100 peixes. A produtividade dele é 100 peixes por pessoa. Depois chega o sexta-feira. O sexta-feira vem também para a ilha e não pesca tão bem, mas só pesca 80 peixes. Mas o Robinson Crusoe, como agora é ajudado pelo sexta-feira, passou a pescar 110 peixes. E, portanto, o PIB da ilha passou a ser 190, 110 mais 80. O PIB per capita desceu de 100 para 95. Mas todos ficaram melhor. O Robinson Crusoe passou a ter 110 peixes e o sexta-feira mais peixes do que tinha antes de ir para a ilha. E esta ideia de que este processo pode ser um processo positivo, desde que haja complementaridade entre o trabalho que os imigrantes vêm fazer e que não era feito em Portugal, e a capacidade de aumentar
a possibilidade dos portugueses fazerem trabalho mais qualificado pode ser importante. Ou seja, não temos gente na agricultura e passamos a ter gente na agricultura com imigrantes, mas temos outras pessoas a fazerem outras funções mais qualificadas. A prazo isto pode ser virtuoso. O que queria dizer é só o seguinte, obviamente, é importante nós controlarmos o número de entradas, é importante nós termos o retrato exato da nossa população e das necessidades que elas colocam sobre os serviços públicos, sobre as cidades, sobre uma série de coisas, mas não vamos esconder que o processo de entrada de pessoas é o processo que revela um país atrativo para se viver e para se trabalhar e a prazo, é isso que demonstra a história, tem um efeito económico positivo. Pedro Marcos Lopes, para fecharmos isto, segunda parte, vou à minha segunda parte. Esta ideia positiva de olhar para esta atualização dos números. Eu já disse, quer dizer, a única parte negativa é o facto de um Instituto Nacional que é vital para Portugal estar a trabalhar evidentemente mal. Quer dizer, para mim não há dúvida. Tudo o resto é positivo. Tudo o resto é positivo e há outro dado que me choca profundamente, que é parte do discurso político que foi montado em cima disto. Em primeiro lugar, as pessoas vêm para Portugal. Eu já aqui apelei para as pessoas lerem o Ainazi, o seu estudo sobre imigração, milhares de vezes, portanto, fica mais uma vez recomendado. Mas a imigração que nós temos em Portugal, a imigração com I que nós temos, é uma imigração económica, apenas económica. Ou seja, as pessoas vêm para Portugal porque têm a perspectiva de uma melhor vida do que a que têm nos seus locais, onde nasceram. E porque sabem que vão encontrar aqui trabalho. E porque sabem, ou presumem, que vão encontrar aqui trabalho. E, de facto, encontraram trabalho porque estão todas a trabalhar. E daí... Todas não, os filhos estão na escola. Etc. Não, claro, não. Eu digo as pessoas que vieram, quem trouxeram. É preciso dizer-se que da população que está, alguma delas não está na idade ativa porque precisamente são crianças. Claro. Bom, assim, portanto, mas só respondam aqui um parênteses, ele está fora, mas está com uma potência muito grande hoje para te interromper. Tá, não faz mal. Eu não sou como ele. A montagem... Estás-me a interromper. Eu sei que... Não, eu posso, tu é que não te deixas. Não, mas não. Nem a mim que sou moderador. Mas não interessa. Bom, o discurso político que foi feito atrás disto é profundamente chocante, porque eu não consigo exatamente saber se é fruto da ignorância ou se é fruto da agenda. Eu divido isto em dois lados. Primeiro, o da ignorância. Eu tenho imensa pena dizer isso porque eu não gosto de chamar estes nomes, mas aí vai disto. Eu vi um ministro da República dizer que estão a ver como nós somos ótimos, porque se continuássemos como dantes, apareciam 300 mil pessoas todos os anos a entrar em Portugal. Ou seja, o que este ministro Leitão Amaro, mais uma vez eu tenho que dizer, é ignorante porque já não é a primeira vez. Quer dizer, este discurso é absolutamente ignorante. As pessoas só vêm se tiverem perspectiva de ter um emprego ou um trabalho, repito. E nós precisamos destas pessoas. Gostava de saber como é que as pessoas vão 50%, como é que funcionaria a agricultura, como é que funcionaria a restauração, civil, onde como é que funcionaria a construção casas, civil. Mas enfim, mas isso nós já sabemos, ou deveríamos saber, mas convém repetir. Portanto, o Sr. Ministro diz que 300 mil viriam todos os anos se eles não tivessem parado com isto. Eu acho que não vale a pena explicar porque é que as pessoas não viriam, não é? Quer dizer, porque, enfim, não havia empregos, estavam mais miseráveis, provavelmente se viessem do que estavam no sítio. O segundo é um discurso dos comentadores de extrema-direita das televisões portuguesas que é ainda mais delirante. Ainda mais delirante. Porque dizem essas pessoas? Bom, imaginem isto. A virem 300 mil pessoas, daqui a meia dúzia de anos, já eram metade da população. E daqui a 60 eram 60 ou 70%. Quer dizer, isto já não é ignorância. Isto já é má-fé. É discurso político, é discurso ideológico montado em cima de uma realidade que não é verdadeira. Porque eu até poderia exagerar. Eu até poderia dizer, bom, por esse andar, daqui a 70 ou 80 anos éramos só 90%. Porque a vir 300 mil pessoas. E não há o mínimo pudor em fazer este tipo de discurso. E porquê é que existe? Porque é fundamental para a extrema-direita, para os comentadores de extrema-direita, que agora são
aos pontapés nas televisões, não há porque é fundamental o discurso contra a imigração. Nós vemos em algumas... Em todo o mundo. Não, para eles é fundamental para a agenda. Sim, e ficaram preocupados, mas calma, porque eles ficaram... É uma questão em todo o mundo. Porque eles, claro que sim, mas eles ficaram preocupados com o Expresso da semana passada, e eu percebi isso. Porque quando as pessoas são perguntadas em Portugal, que as pessoas têm mais senso do que provavelmente esses patetas, quando lhes perguntar quais são as suas principais... a imigração não está. A imigração não está nem nas 6, nem nas 7 primeiras. Porque as pessoas têm noção, como vivem no mundo real... Mas está outra coisa logo em primeiro, que é também a agenda da extrema-direita. Mas já vou, também. Só que isto da imigração era vital. E portanto, mas eu tenho uma novidade para essas pessoas. É porque se calhar 50%, se calhar isso teria que acontecer. É que a dúvida é esta. Se calhar daqui a uns anos, a dúvida é, ou somos 5 ou 6 milhões e ninguém paga as nossas reformas, ninguém trata dos nossos velhos, ninguém semeia nada, não há indústria nenhuma, não há nenhuma, ou então temos que mesmo ter essas 50 para ser esses 50 para nós podermos sobreviver. Mas aconselhava mais pudor, quer dizer, a estas pessoas. Pedro, para fechar mesmo, quero ir ao Fundo Soberano e ao Reino Unido. Sim, para se entrar nessas considerações, só sugeria que lessem no Expresso uma entrevista à Maria João Valente Rosa, que é especialista precisamente em demografia, que é diretora do Pordata, da Fundação Francisco Manuel dos Santos, e que, revelando também ela alguma surpresa relativamente aos números e à dimensão do crescimento populacional, alerta para a circunstância de nós irmos continuar a precisar de imigrantes e que não devemos pensar que os imigrantes continuarão sempre a vir. Eles procurarão sempre aqueles países que sejam mais atrativos, onde sejam melhor tratados, e ela espera que no futuro não sejamos a ter que fazer outra vez apelos à entrada de imigrantes, como tivemos que fazer há 10 anos atrás. É preciso que as pessoas não se esqueçam que o país perdeu população entre 2010 e 2013. Perdemos praticamente 300 mil pessoas. Sim, vamos esperar também que seja verdade aquilo que está hoje no Expresso, em declarações do Ministério e do próprio Ministro, a dizer que agora vão empenhar-se em dar condições aos imigrantes de viver como deve ser. Eu lembro-me é que o governador do Banco de Portugal, Álvaro Santos Pereira, e o representante das entidades patronais dizia ainda há pouco tempo, o representante das entidades patronais dizia que precisávamos de mais de 100 mil, pelo menos de mais de 100 mil ao ano, imigrantes, para a economia funcionar. E o próprio Santos Pereira dizia que era fundamental a vinda desses imigrantes. Portanto, eu não estou a ver... enfim, lá está. É montar o discurso em cima de realidades que não são verdadeiras. Pedro Cisa Vieira, faz sentido que um país que tem uma dívida como nós temos e que pode estar a caminho de ter novamente um déficit orçamental, estar a criar um fundo para defender a soberania do país na atividade empresarial? Bom, eu acho sempre importante um país defender a sua soberania. Por isso, quer dizer, essa ideia do Fundo Soberano que o primeiro-ministro, líder do PSD, divulgou no seu discurso no Congresso foi dado com tão pouco detalhe que gerou mais especulação do que propriamente nos deu com convicções. Portanto, acho que é muito difícil nós estarmos a perceber exatamente o que é que isso significa. Mas eu queria também dizer 2 ou 3 coisas. A primeira é assim: vários países europeus estão neste momento seriamente preocupados com, e a União Europeia no seu conjunto, com a possibilidade de empresas que são importantes para a economia da União Europeia poderem, digamos assim, ser adquiridas por Estados terceiros. E, por exemplo, o governo alemão, o governo francês, etc., estão a adquirir participações em algumas empresas no sentido de alguma maneira, evitarem que elas possam ser totalmente controladas por Estados terceiros. Ainda agora o governo alemão tomou uma participação de 40% numa empresa fabricante de tanques e de armamento. Isto é um movimento que está a acontecer. A União Europeia aprovou, por exemplo, um regulamento para que aquisições de empresas europeias por empresas de países terceiros tenham que ser previamente autorizadas pelos Estados-membros. Todas essas coisas estão a acontecer. E, portanto, é um movimento que acontece ao nível da Europa e que, se for
um alinhamento com esses princípios europeus, provavelmente o Primeiro-Ministro não devia ter arvorado em bandeira partidária ou qualquer outra coisa, mas dizer isto é algo que nós temos que fazer na Europa. A segunda é saber se faz sentido que, se for esse o princípio, eu vou adquirir participações em empresas, sei lá, olha, por exemplo, se calhar se fosse agora, o governo não teria privatizado a 100% a ANA e teria ficado como, porque é uma empresa de aeroportos que presta um serviço absolutamente estratégico para o país e que nós não queremos que de repente até parece, imagina, se a empresa não fosse francesa, quase se diria que estão a tentar destruir a capacidade do país funcionar bem. Ter uma participação e ser um assento no Conselho de Administração talvez fosse positivo para isso. Algumas empresas que foram nacionalizadas a 100%, se calhar, olha, não sei, empresas de produção de energia, coisas assim, ou a transporte, faria sentido ter alguma participação. O Estado ainda tem uma participação na Galp, por exemplo, a Galp vai alienar aparentemente, ou vai transferir para uma outra empresa cujo capital será minoritário, a refinaria que tem em Sines. Portanto, eu imagino que o Governo tenha algumas preocupações muito alinhadas com outros Estados europeus. A questão depois é saber se faz sentido que estas participações fiquem no IGCP, que não tem vocação para isso, é a Agência de Gestão da Dívida Pública. Nós temos uma empresa pública cuja função é precisamente de ter participações em empresas, que é a par pública. Nós temos um fundo de capitalização que é gerido pelo Banco de Fomento, embora essa seja sobretudo para empresas em crescimento, não é para este tipo de participações. Portanto, acho que isto está muito pouco explicado, muito pouco claro. Só queria dizer que o princípio de participação minoritária por Estados europeus no capital de empresas estratégicas para a Europa e para cada um dos países é um princípio que está a fazer o seu caminho nesta ideia da autonomia estratégica da Europa e, portanto, provavelmente aquilo que o Primeiro-Ministro está a fazer é pendurar uma espécie de bandeira de iniciativa reformista, algo que afinal corresponde ao movimento em europeu. Conselho Europeu, provavelmente. Pedro Marcos Lopes, não se percebendo ainda o que pretende o Governo, estará a antecipar problemas deste tipo que estava a falar o Pedro Cisa Vieira? Bom, em primeiro lugar, a minha raiz liberal fica sempre assustada com estes anúncios. Muito assustada com estes anúncios. Particularmente quando são feitos assim. Ou seja, vamos fazer um fundo soberano. Mas para que empresas? Para que tipo de atividades? Com que objetivos? Nada. Quer dizer, portanto, eu até me custa comentar isto porque não faço ideia do que é que se está a falar. Acho que também Montenegro também não, mas isso é outro assunto. E portanto, sempre é extraordinariamente difícil dizê-lo, mas eu fico sempre de pé atrás, porque isto normalmente começa-se por ter um cuidado na participação em ocupar lugares estratégicos para a economia estratégicos, e depois isto alarga-se de uma maneira tal que já vi isto acontecer noutros locais, sabia como é que isto existia em Portugal e fico sempre preocupado. O segundo ponto parece contraditório com este, mas não é. Porque uma pessoa pode ter uma raiz fortemente liberal e perceber que há determinados setores que não podem ser privados porque têm muitos riscos. E aqui entra Portugal. Eu acho que Portugal, neste momento, eu peço messas. Gostava que me ajudassem nisto. Não deve haver país onde o Estado tenha tão pouca participação direta na economia como o nosso. Ou seja, verdade. É verdade. Pois, indiretamente é uma coisa, mas diretamente, se não vejamos, nós alienamos algo que é absolutamente estratégico para um país. Para qualquer país. Energia. Que é a rede elétrica nacional. Isto não lembra nem o maior liberal do mundo pode imaginar. Aliás. Exatamente. Aliás, as nossas... Não é verdade. Volto a dizer, uma empresa estatal chinesa tem 20% da REN, que é uma coisa diferente de dizer que aquilo é controlado. Se é 20% da REN, é controlado. É qualquer coisa. Bom, segundo ponto. A segunda empresa, a ANA, no nosso caso particular, porque nós somos uma ilha, Portugal é uma ilha, e portanto, em termos estratégicos, tudo o que diz respeito aos aeroportos
ser controlado por uma entidade privada é um risco que o país não pode correr. Eu repito, muitas vezes isto, para Portugal, é uma ilha. Nós é que fingimos que não somos. E uma ilha que depende cada vez mais do turismo. Ter isto entregue a privados é absolutamente louco. Se eu acho, aqui é que é a questão, se eu acho que o Estado vai fazer alguma coisa em relação a estas duas empresas, não. Eu não sei, mais uma vez digo, nada foi dito. Não sabemos, não foi dito. Mas entrar na REN ou na ANA, agora, de repente, era um problema grave. Mas eu podia dar outros exemplos, mas fica esta nota. Fica esta nota central. Não há... Diz, força. Não, deixa estar. Nós temos que avançar. Não há nenhum país, reforça esta minha ideia, não há nenhum país na Europa onde o Estado tenha menos participação. O terceiro ponto é rápido. A Europa não consegue, isto respondendo um bocadinho ao Pedro, a Europa nem sequer consegue controlar as redes sociais. Tem tipos gigantescos que andam a controlar as nossas mentes e controlam tudo e todos, e agora nem isto consegue fazer, e agora vai entrar em setores estratégicos. Não sei como é que isto vai ser feito. Bom, só para fecharmos mesmo, por exemplo, nós temos um fundo de estabilização da segurança social. Tem cerca de mais de 40 mil milhões de euros em ativos. A maior parte daquilo está em dívida pública e recomendações internacionais sugerem que pudesse aplicar mais alguma parte desses ativos em ações. O fundo tem uma pequeníssima carteira de ações, toda ela de empresas estrangeiras e cotadas no exterior. Fará sentido também, por exemplo, comprar ações de empresas cotadas em Portugal. Segunda nota, o CEO da EDP, por exemplo, diz que é uma empresa cotada em bolsa. Se o Estado quiser comprar ações da EDP na bolsa, pode fazê-lo à vontade, e isso não lhe causará nenhuma moça. O Estado, por exemplo, investir em empresas que estão cotadas na bolsa e que não deixam de ser críticas para o país, sei lá, o CTT ou outras coisas, não vejo que daí possa vir mal ao mundo. O que eu acho, mais uma vez, é que o Primeiro-Ministro foi pouco claro e na maneira como comunica, acaba por criar mais ruído do que aquilo que eventualmente poderia ser uma solução que até poderia ter algum fundamento. Nós estamos com uma gestão de tempo muito apertada. Eu, portanto, peço-vos agora capacidade de síntese. Estamos a falar, Pedro Marcos Lopes, da eleição de Andy Burnham, que foi uma espécie de tiro da misericórdia para Keir Starmer, 7º primeiro-ministro desde o referendo há 10 anos. Está o Reino Unido a ficar ingovernável? Bom, não é só o Reino Unido. E eu tenho que, enfim, tirar aqui o chapéu, não custa nada, ao Pedro Cisa Vieira, porque Pedro Cisa Vieira tem aqui reforçado muitas vezes a ideia que há uma questão de governabilidade muito séria na Europa, porque as pessoas não esperam sequer pelos resultados da governação, estão demasiado, enfim, os termos que ele utiliza não são esses, mas são os que eu utilizo, demasiado nervosas, não veem uma perspectiva de governação, um caminho. Aqui são os próprios deputados do Partido Trabalhista, não é? Porque não é uma questão de resultados. Mas isso tem a ver com as sondagens. Tem a ver com as sondagens. Tem a ver com os métodos, quer dizer, porque no sistema inglês, eu ainda vou ao primeiro ponto, no sistema inglês, os deputados... Os deputados, é para responder ao que tu disseste, os deputados são eleitos em círculos uninominais. Se tiverem um mau líder, se tiverem um mau líder, entre o português lixam-se. Portanto, há esse incentivo. Há um fenómeno específico do Reino Unido. Em 10 anos já vamos para o 7º primeiro-ministro. Apesar de ser um país onde a governabilidade é sempre muito grande. Eu relembro que os trabalhistas ganharam esta eleição, têm uma maioria avassaladora e, no entanto, têm 30 e poucos %, muito próximo do Reform UK e muito próximo até dos liberais e dos verdes, relativamente próximo, digamos assim. Agora, é sempre esta história. As pessoas olham para o voto, e é isto que me interessa nesta parte. As pessoas cada vez têm mais a sensação de que com o seu voto nada decidem. O seu voto nada decidem. E o caso do Keir Starmer é um caso típico, porque o Keir Starmer fez um conjunto de propostas, um conjunto de promessas, as pessoas votaram nele e nada aconteceu.
Pior do que isso, aconteceu o contrário. Pior do que isso, o Keir Starmer não mostrava sequer qual era o caminho que ele tinha optado. Quer dizer, perdeu-se naquela a pior terceira via possível, sendo que a terceira via teve muitos méritos, que era a terceira via de que não era de facto via nenhuma. E, portanto, aconteceu isto a Keir Starmer. Há um fenómeno que é tipicamente inglês. Aqui, há só uma parte que é tipicamente inglês, apesar disto ser um fenómeno europeu. Há aqui o fenómeno inglês, é que houve o Brexit há 10 anos, aliás era o tema disto. O Brexit teve consequências terríveis ao nível do decréscimo do mercado, ao nível económico, ao nível da imigração ilegal que veio, porque deixaram de ter imigrantes internos da União Europeia para passarem a ter muita imigração ilegal de fora, portanto não resolveu nada, piorou muitos dos problemas do Reino Unido. Bem, e por último digo, mas é bom, infelizmente não é isso que está a acontecer, mas é bom que as pessoas notem o que é que dão os populismos e as mentiras. É porque o Brexit, todo o Brexit, foi baseado, está quase a tomar o poder, foi baseado em mentiras, baseado em atos populistas absolutamente miseráveis. E sabes o que é que está a acontecer? E isto teve um péssimo resultado. E o risco é que essas pessoas que foram as campeãs do Brexit, que deu esse resultado, provavelmente vão ganhar as próximas eleições em Inglaterra. Pedro Cisa Vieira, Burnham tem mais carisma, mas é melhor comunicador, diz o que as pessoas querem ouvir, não é? Há pouco tu estavas a referir, a propósito do Starmer, que ele também não explicou muito bem qual era o projeto dele. Será que o Burnham, com este estilo de dizer o que as pessoas querem ouvir, vai ser capaz de unir trabalhistas, recuperar eleitorado, mostrar um caminho? Tenho muitas dúvidas. Tenho dúvidas pelo seguinte: é evidente que uma das falhas do Keir Starmer era claramente a noção que havia e que ele transmitia de que não gostava propriamente de política. Ele gostava muito de política externa, acha que era importante a governação, é um homem bem intencionado, mas aquilo que faz a política, comunicar, manter o grupo parlamentar com a importância que o Pedro Marcos Lopes referiu no Reino Unido satisfeito e envolvido, ter a capacidade de encontrar apoios na sociedade e não apenas encerrado no sistema político, manter os eleitores conscientes das escolhas que se está a fazer em cada momento e em nome de quê, é uma coisa que ele não valorizava especialmente. Eu acho que ele ganhou as eleições porque foram muito eficazes a disputar as eleições em círculos uninominais precisos, mas ele teve 33% dos votos ou 34% dos votos, não foi assim uma grande maioria, e sobretudo ganhou porque as pessoas estavam fartas em democracias muito fragmentadas, é um grande resultado, 30%. Estavam fartas dos conservadores, e portanto foi isso que levou à vitória dos trabalhistas. Mas o grande problema é que, de facto, o Andy Burnham gosta de política, gosta de estar com as pessoas, gosta de fazer coisas, usa as redes sociais, é muito popular, diz aquelas coisas que as pessoas gostam de ouvir, etc. E, portanto, não tem esse defeito do Keir Starmer. Mas tenho muitas dúvidas que ele tenha, digamos assim, a capacidade de introduzir as mudanças que, em última análise, poderão ultrapassar os descontentamentos do eleitorado. Porque o eleitorado, de facto, percebe que o Reino Unido, desde o Brexit, está mais pobre, perdeu competitividade, as finanças públicas estão mais complicadas e a dívida pública britânica cresceu muito, a dívida pública britânica é mais cara, os juros das obrigações do Tesouro inglesas são mais caras do que nos outros países europeus. Portanto, à medida que o tempo passa, é como se o país estivesse mais pobre e tivesse que se endividar e pagar cada vez mais caro. Mas o Burnham defendia a possibilidade de voltar à União Europeia e agora desistiu disso completamente. Percebeu que não era matéria e desistiu. Não é só questão de ser matéria. Nem se põe, nem se discute. Não é só uma questão de ser matéria, é uma questão de que, de facto, o Brexit, se ele agora volta a dizer, queremos juntar-nos à União Europeia, vai estar a perder anos
à volta deste tema e a permitir o dilacerar da discussão pública no Reino Unido à volta dessa questão. Portanto, eu acho que ele tem obviamente que fazer uma aproximação à União Europeia, não há dúvida, na defesa, no mercado interno, etc. Mas isso tem que ser feito e tem que fazer escolhas, porque o Reino Unido é um bocadinho como Portugal. Muitas das escolhas que precisa de fazer, que têm a ver com a estrutura da sua economia, são escolhas que são difíceis. Pôr o país em Portugal, lá como cá, a crescer, é, por exemplo, viabilizar novamente a construção de infraestruturas, de habitação, de uma série de coisas que estão bloqueadas lá como cá, com coisas como leis de planeamento que não deixam fazer nada, possibilidade dos vizinhos interromperem obras e impedirem as coisas, aqui mais os tribunais de contas e as leis de contratação pública, todas essas coisas fazem com que os governos estejam paralisados e numa economia como a britânica, que perdeu o acesso ao seu principal mercado, isso é uma coisa dramática. E eu não tenho a certeza que alguém cuja principal qualidade é dizer coisas que os eleitores gostam de ouvir seja capaz de fazer essas mudanças que são tão importantes. Portanto, não estou muito otimista quanto ao Reino Unido. Fechamos o episódio, como sempre, com as sugestões culturais dos comentadores residentes, livros para ler, cinema, teatro ou exposições para ver, discos e concertos para ouvir. Começa esta semana o Pedro Cisa Vieira. Bom, eu queria sugerir um filme que vi na Filmin, que é um canal de... uma coisa de streaming de filmes independentes. É um filme de uma cineasta suíça, uma produção europeia, chamado Na Linha da Frente. É basicamente, está centrada à volta de uma personagem que é uma enfermeira que vai fazer o turno da tarde num hospital na Suíça. E o filme segue quase obsessivamente aquilo que é o trabalho da enfermeira, o contacto que tem com os filhos, com os pacientes, com os familiares dos pacientes, tudo aquilo que é a rotina intensíssima, muito, muito difícil que a enfermeira enfrenta. Aquilo é feito quase num registro documental e dá-nos bem a noção da intensidade, da exigência do trabalho de enfermagem. É um trabalho altamente qualificado, altamente complexo, mas também muito virado para as pessoas. Eu queria dizer que este filme é especialmente eficaz, não só pela maneira de filmar, mas também pelo desempenho da atriz principal, uma atriz alemã, Leonie Benesch, que eu tinha visto e ficado muito impressionado num papel que ela fez há pouco tempo num filme chamado A Sala dos Professores, um filme alemão em que ela fazia de professora, e também num filme maravilhoso do Michael Haneke de há uns anos atrás, que era o Laço Branco. É uma atriz muito eficaz, é um papel espantoso que ela faz, e depois também me recorda todo o respeito que a profissão da enfermagem tem. São pessoas de serviço, são pessoas de uma dedicação e de uma intensidade de trabalho que poucos de nós seríamos capazes de fazer. Eu também gostei muito da banda sonora, que é escassíssima, mas que termina com uma canção que eu gosto muito, do Anthony and the Johnsons, agora anónimo, mas na altura era assim que se chamava o Anthony e a sua banda, do álbum de 2005, I Am a Bird Now. Hope There's Someone, é uma canção lindíssima que encerra o filme e que também sugeria que pudessem ouvir. Um filme e uma música desse mesmo filme. Pedro Marcos Lopes, o que é que tu sugeres? 3 coisas. A primeira, uma exposição, eu não sei, eu juro que não me lembro se a sugeri ou não, mas se não a sugeri, volto a sugerir, aqui na Culturgest, do João Penalva. O João Penalva é um extraordinário artista plástico e vale muito a pena ir ver a exposição dele na Culturgest. O segundo é um evento que está a acontecer, já começou, no Porto, que é a Babel, uma coisa patrocinada, promovida pela Livraria Lelo,
e que traz ao Porto, de Em facto, parceria com a Câmara. Em parceria com a Câmara, e de facto traz ao Porto algumas, além dos eventos, enfim, ligados às artes plásticas e musicais, por exemplo, o GNR vão tocar, o Pedro Brunhosa vai tocar e tudo mais, mas traz escritores de facto extraordinários e que são autênticos heróis meus. Eu tenho muita pena de não ir a alguns eventos, vou tentar ir a outros, mas eu destaco 3. Vamos lá ver se eu consigo dizer. O Byung-Chul Han, que é um filósofo sul-coreano que escreveu coisas como A Sociedade do Cansaço e As Conversas com Deus. É um tipo que eu aprecio muito. É um filósofo que escreve tão bem, tão fácil, que para mim, para um tipo simples como eu, fica ótimo. É ótimo ler a filosofia daquela maneira. E depois, além dos vários escritores extraordinários também, há 2 que eu quero destacar porque são cá muito do meu coraçãozinho, que é um novo, enfim, relativamente, o Héctor Abad, que escreveu um livro que eu aqui falei, Somos o Esquecimento que Seremos, que foi dos melhores livros, foi das minhas grandes descobertas dos últimos 2-3 anos, e que é, esse está no meu pináculo de escritores favoritos, que é o Javier Cercas. Javier Cercas, que para mim é o melhor, o que eu mais gosto, escritor contemporâneo espanhol, é um dos mais extraordinários escritores vivos nesta altura. Escreveu, por exemplo, para mim, o melhor livro de política que eu conheço, que é a Anatomia de um Golpe. E, portanto, se podem ir ver, ou pelo menos ouvir, eles são melhores escritos que falados. Exato. São sempre assim os escritores. E até mas pelo menos há eventos desses que já estão lutados. O Byung-Chul Han, o Javier Cercas e o Héctor Abad são, enfim, pessoas que valem muito, muito, que eu gostava de ouvir, mas também já os conheço bem porque os leio. E a terceira é uma música. Eu velho me confesso, mas também gosto de ficar surpreendido. Eu ouvi esta semana, eu já percebi que ele é muito famoso, um rapaz de 19 anos que canta, que tem um género, que canta ao género trap argentino, que é uma coisa que vem do reggaeton, que vem das raízes populares dos países, que é um tipo extraordinário, que tem 19 anos, canta música muito curiosa, muito densa, baseada, lá está, no reggaeton, mas muito, muito, muito interessante. Ele chama-se Milo J. As pessoas vão se rir porque já conhecem. Ele tem, por exemplo, uma música que já foi ouvida 900 milhões de vezes, mas eu não conhecia. Ele é um opositor com 19 anos ao regime do Milei e tem várias músicas que vale muito a pena ouvir. E uma delas, todas as que eu ouvi que fiquei fascinado, chama-se Gil. E, portanto, fica a música. O Milo J, um rapaz de 19 anos. E tem uma coisa no desk. Ajuda-me, Pedro, como é que se chama aquilo? O desk... aqueles filmes pequenos, Tiny Desk Concert, são concertos acústicos, estão no YouTube dele, o último, vão ver. Aquilo é de facto muito, muito bom. Vou ver, eu vou ver e ouvir. Vê o do Tiny Desk Concert. A exposição, um evento literário no Porto, uma música de Milo J. Quando voltarmos na próxima semana, já saberemos com quem vamos jogar os 16 avos do Campeonato do Mundo de Futebol. Entretenham-se a ver a bola. Até lá, tenham uma boa semana. Olá, eu sou o José Maria Pimentel e sou autor do podcast 45 Graus. No 45 Graus trago para o microfone especialistas e pessoas com ideias que vale mesmo a pena ouvir, sobre temas como ciência, economia, política, filosofia ou sociedade. Sempre de forma descontraída e com tempo para conversar. É um espaço para aprender e pensar sobre o mundo de forma mais crítica. Novos episódios a cada 15 dias. Procure 45 Graus em qualquer aplicação de podcast.